Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à aula que vai tratar aí sobre a organização de recursos humanos e a gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde e sobre alguns aspectos aí de ciência e tecnologia dentro do sistema. Essa é a nossa conversa inicial sobre os temas que nós vamos abordar, e aí o aluno e a aluna podem estar se perguntando, mas professor, o que isso tem a ver com o trabalho do assistente social? A gente vai ver que tem muito a ver, muitas coisas aí conversando, então é um tema bem relevante aí para a gente, e vocês vão ver como que essas dimensões se conversam, né? Vamos ver alguns dos tópicos aí que a gente vai trabalhar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a organização de recursos humanos e um pouquinho da gestão também do trabalho no SUS, e como que essas dimensões se relacionam com a efetivação da saúde, né, do direito da saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre os processos de desregulamentação do trabalho no SUS e as tentativas aí de organizar a gestão. Veremos ainda também alguns conceitos aí básicos sobre o trabalho no SUS, né, gestão e trabalho no SUS. Vamos falar também sobre a organização de recursos humanos e educação e saúde, de que forma que se dá a formação voltada para a qualidade da atenção, né? Os papéis das instituições de ensino, a relação da formação com o trabalho no SUS. Vamos falar um pouquinho dos desafios aí para a formação dentro da área da saúde. Então, o que mais que a gente vai ver ao decorrer dessa aula? A gente vai abordar um tópico aí sobre o trabalho do assistente social, né? Trabalhador da saúde. Está aqui, trabalhador da saúde. A gente vai ver a legislação que fundamenta essa relação, o envolvimento do profissional com os debates recentes da área. A gente vai ver também aí alguns itens sobre os desafios da formação do assistente social na área da saúde. Então, bem interessante aí esse tema. E vamos trabalhar aí também um pouquinho com a questão da ciência, da tecnologia e da inovação aí na saúde, né? Então, veremos que esse também é um setor estratégico aí no sistema, né? Que fala sobre otimização de recursos, de aumento da equidade aí no acesso às inovações. Nós conheceremos alguns atores aí do sistema de ciência, tecnologia e inovação e vamos ver como que se dá a relação aí com o sistema de saúde. Por fim, também veremos aí a relação do serviço social e a produção de informação. Né? Vamos abordar alguns itens sobre o potencial de produção de informação e conhecimento aí do assistente social na área, né? Vamos tratar da dimensão investigativa, que é o diferencial de ação do profissional, né? E vamos ver como que a produção de informação qualificada pode contribuir aí para a efetivação do direito da saúde. Teremos também aí, na prática, e um finalizando, né? E são esses os temas aí que a gente propõe para essa aula, bastante relevante para a gente poder entender como é que se dão essas relações, né? Do trabalhador na área da saúde, da ciência, da tecnologia, das relações com o trabalho do assistente social. São áreas que se conversam de uma forma muito próxima, então espero que seja proveitosa. Desejo uma boa aula a todos e todas e nos vemos. Pessoal, a gente vai falar agora nesse tópico sobre a organização dos recursos humanos e a gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde. A gente vai falar aí como que se dá essa relação com a efetivação do direito à saúde. A gente vai ver que é uma área aí fundamental para qualquer intencionalidade aí da política dentro do sistema, dentro da oferta dos serviços, né? Enfim, a gente vai ver que é uma relação aí bastante conflituosa, mas que é fundamental, a gente não pode deixar de discutir. Vamos ao quadro? Então, falar aí de condições de trabalho falar da qualidade dos serviços ofertados pelo sistema, né? Então, desde o advindo do SUS, a gente pode aí destacar
4 pontos sobre a gestão que têm sido aí destacados como fundamentais para a implementação do sistema, né? A descentralização, financiamento e o controle social e a gestão do trabalho. Então, o investimento aí na gestão de trabalho vai influenciar de maneira direta aí a melhoria dos serviços de saúde prestados à população. Por isso que a gente trabalha aqui condições de trabalho na mesma perspectiva aí de qualidade de serviço. É certo que trabalhadores da área satisfeitos aí com o seu processo, com o resultado do seu trabalho, é o caminho aí prático para o avanço na implementação do sistema. Então, os maiores problemas que a gente percebe no sentido aí de efetivar essa prática diz respeito aí a uma histórica falta de priorização da gestão do trabalho no SUS e da política de gestão do trabalho adotada aí durante os processos de reforma neoliberal do Estado. Então, o que a gente observa nas mais diversas instituições de saúde? Vínculos trabalhistas diversos, trabalhadores em desvio de função, em jornadas múltiplas de trabalho, trabalhadores aí em diferentes níveis de governo e de entidades prestadoras de serviços que, às vezes, dentro do mesmo espaço de atuação, convivem com direitos e deveres diferentes, né? Então, isso fala aí sobre a desregulamentação da área, né? Aqui o termo. A gente vê isso através aí de contratos em cargos comissionados para atividades que são de caráter permanente, contratação de serviços terceirizados, para a realização de atividades públicas também aí de caráter permanente, né? Então, nas instituições privadas, sejam elas filantrópicas ou de cunho lucrativo, né? A gente vê prestadoras de serviços de saúde, a gente vê muitas situações de desregulamentação que se dá principalmente aí na tentativa de desonerar obrigações fiscais, né? A gente percebe aí descumprimento de normas de contratação de pessoal, tudo isso aí numa tentativa de reduzir custo. Então, com a intenção aí de normatizar essa situação e elaborar aí uma política de gestão do trabalho, né, dentro do sistema, surge um documento aí que é intitulado Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho no SUS, que está aqui, NOB RH SUS, né? Norma Operativa Básica de Recursos Humanos do SUS, que regulamenta aí a Política Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde. Então, construída aí de maneira articulada entre as esferas de governo, também é fruto muito da participação democrática, de negociação entre os atores da saúde, né, o que evidencia aí a preocupação desses atores com o trabalho e com a formação dos trabalhadores no SUS, né? Então, esse documento, ele, além de definir atribuições e competências de cada instância de governo, ele traz aí também alguns conceitos básicos, né, para a compreensão do tema. Você pode acompanhar no seu material, né? É importante compreender essas definições, por mais aí óbvias que elas pareçam, mas o documento aí se propõe a definir alguns termos, né? Começando aí pela definição do próprio termo de recursos humanos, que é uma expressão aí utilizada para designar e especificar trabalhadores em relação aí a diversos outros recursos necessários para desenvolver uma ação, né? Uma operação, seja ela um projeto, um serviço, né? Tais como recursos físicos, materiais, financeiros, entre outros. Então, o documento também define o que é trabalho no SUS, né? Então, todo o exercício realizado pelos trabalhadores dos serviços públicos e privados, sejam eles contratados ou conveniados de saúde, é um trabalho no SUS, né? Esse conceito diz respeito aí às relações de trabalho, seja de caráter permanente ou temporário, desde que exercidas aí no âmbito do Sistema Único de Saúde. Definir também aí gestão do trabalho no SUS, né? A gestão é a gerência de toda e qualquer relação de trabalho necessária ao funcionamento do sistema, desde a prestação dos cuidados diretos, a saúde dos usuários, até as atividades
meio necessários aí para o seu desenvolvimento. Então, é importante notar que o documento define aí os trabalhadores do setor saúde como a base para viabilizar projetos, ações e serviços da saúde. Então, uma importante constatação do documento aí, né, compreendendo aí os trabalhadores do setor como uma função essencial, é que, assim, mesmo com a utilização de avanços tecnológicos aí dentro da área, essa questão não vai substituir a atuação de um trabalhador na área, né? Então, é entendido como uma função essencial, marca aí no seu material, de atendimento aí àqueles que necessitam de atenção. Por mais que a área avance, né, a gente percebe que é uma função essencial, os trabalhadores não serão, não podem ser aí negligenciados. Então, para que isso se efetive, né, são muitas ações que precisam ser realizadas, é fruto de uma construção coletiva, né, que será aí conquistada aí no decorrer aí da construção desse documento, né, da efetivação desse documento aí, de gestão do trabalho no SUS. Então, princípios e diretrizes aí para gestão do trabalho, se reconhece a gestão do trabalho como questão estratégica, né? O próprio documento normativo afirma que a qualidade das ações e serviços oferecidos aos usuários é mediada aí pelas condições de trabalho. Então, nesse sentido aí, a NOB, ela explicita atribuições e responsabilidades dos gestores de cada uma das esferas aí do governo. Então, está aqui, né? Falando de abrangência e atribuições e também competências aí de cada uma das instâncias do governo. É importante destacar também o plano de cargos e salários aí, né? De carreira, plano de carreira, cargos e salários, que é uma condição também para o repasse aí de recursos para os fundos de saúde de cada município, de cada instância aí do governo. Então, a gente viu aí alguns elementos, né, de uma maneira bem geral aí, para a gente conhecer e se aproximar um pouco dessa questão, né, que diz respeito também ao trabalhador assistente social que está lá na área da saúde. Então, quando fala de trabalhador do SUS, né, trabalhador que desenvolve aí suas atividades no Sistema Único de Saúde, também engloba aí os assistentes sociais e demais profissionais da área. Então, alguns itens aí de aproximação com o tema. Pessoal, a gente vai tratar agora de um tema que também é bem relevante aí no sentido da organização dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, que diz respeito aí à formação, né, e à educação dos trabalhadores dentro do sistema. É um item fundamental aí que também é de atribuição do Sistema Único de Saúde. Então a gente vai pontuar aí alguns itens que são importantes dentro dessa temática. Vamos ao quadro? Então falar aí de formação de trabalhadores né, especializados é fundamental para o SUS. As ações de saúde, de atenção à saúde, demandam qualificação específica. Então, que sejam voltadas aí às necessidades que a população apresenta. É importante a gente destacar que a competência para ordenar a formação de recursos humanos, conforme a própria Constituição, é do próprio SUS, né? Na área da saúde aí, é o próprio SUS que ordena e coordena aí as ações de formação na área da saúde. Uma atribuição comum a todos os itens federados. Então, destacando aqui a questão da formação, né? Para ser um profissional de saúde, tem obviamente a necessidade de conhecimento científico, tecnológico, mas também é importante a gente destacar aí que tem uma questão de conhecimento de natureza humanística e social
que é importante que o profissional também adquira, né? Relativo aí ao cuidado, é importante que o profissional desenvolva também essas atribuições. Então, a gente falando aí de formação, só o diploma em qualquer área da saúde não é suficiente aí para garantir a qualificação necessária, né? Então, conhecimento, a informação, sempre aí em constante mudança, exigem uma atualização contínua, né? Então, o desenvolvimento do cuidar deve envolver aí o contato com o outro, com as relações entre as pessoas, né? Então, uma responsabilidade grande que exige aí também uma reavaliação constante por parte do profissional, né? Para que ele tenha condições aí mesmo de atender as necessidades do outro e as suas também, né? Então, à medida que surgem as dificuldades, os impasses, né? E à medida que vão se desenvolvendo soluções aí no dia a dia do trabalho, é importante aí que o profissional tenha esse olhar aí. Então, passa também aí pela qualidade de atenção, a formação, né? Junto com essa proposta. Então, dentro dessa dinâmica aí, a gente tem que destacar também o papel das instituições de ensino, essencial aí, né? Comprometimento em todos os níveis de ensino, né? Com o modelo assistencial que o SUS prevê. Então, destacando aqui, comprometimento das instituições de ensino com os princípios do SUS, né? Que se dá a partir do quê? Da formulação de diretrizes curriculares, de acordo com o perfil epidemiológico e demográfico aí de cada região do país, né? De uma política de capacitação de docentes, orientados aí mesmo para os princípios do SUS, de gestores aí que possam romper com os paradigmas de gestão, né? Então, falando de maneira geral, e da garantia de recursos também necessários ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Tudo isso passa aí pelo comprometimento das instituições de ensino com o sistema. Então, uma integração importante, né? É necessário que a gente tenha aí a mudança dos currículos, né? A abertura de campos de estágio para a formação de trabalhadores no SUS. Então, está aqui, política de formação e desenvolvimento, né, do trabalhador. Tendo aí o trabalho mesmo como referência, como eixo central aí do processo de ensino e aprendizagem, né? É importante destacar que os convênios entre os gestores, as escolas técnicas, as universidades, devem realmente aí ter vínculos com os princípios e com os objetivos do SUS, né? Para que seja construída realmente uma proposta conjunta, né, de metodologia pedagógica aí, voltada para as necessidades do sistema. Então, diante disso aí, quais são os desafios aí para a formação na área da saúde? A gente não pode ignorar aí um processo mais amplo, né, que se insere o ensino superior no país. Está aqui. Principalmente no que diz respeito ao esse nível de ensino, aí a gente observa aí um sucateamento no âmbito do poder público, né, um corte de verbas, uma tendência aí privatista, né, de entidades e órgãos que visam aí somente o lucro, né, então interferem de alguma forma aí no princípio da autonomia universitária. Outra questão importante são os processos aligeirados, né? Então, cabe aqui uma discussão, até realmente uma crítica que vem sendo feita aos processos aí de formação da educação à distância, né? Evidentemente que não é o nosso caso, a gente tem uma preocupação realmente com a qualidade daquilo que está sendo proposto, mas é uma discussão que tem sido feita, e quando se fala de processo aligeirado, a gente não pode fugir também dessa discussão da formação em EAD, né? Que não passa aí por um mínimo de critério de acordo com aquilo que a gente pontuou agora, né? Então, a gente percebe aí, de um lado, a visão que visa lucrativa, né? Que só visa o lucro, e de outro aí, a visão integral aí
necessária para o atendimento das necessidades da população, falando aí no contexto de formação do profissional dentro da área da saúde. Então, realmente aí alguns elementos para o debate. A gente precisa estar atento aí aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde para que venham de encontro aí com a formação. São dimensões que precisam se conversar, como a gente colocou ali, tem que ter um comprometimento das instituições de ensino, né, para que a gente não tenha realmente aí, perdas na formação e na oferta dos serviços aos nossos usuários dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da área da saúde como um todo, mas especialmente aí nos serviços que serão ofertados à população que demanda o atendimento do Sistema Único de Saúde. Pessoal, a gente vai conversar agora sobre um tema interessantíssimo que diz aí sobre o assistente social, trabalhador da saúde. A gente sabe que o assistente social é um trabalhador da saúde, mas o que fundamenta esse profissional como trabalhador da área? É isso que a gente vai ver agora, né, nos tópicos que a gente vai abordar. Vamos ao quadro. Então, assistente social, trabalhador da saúde aí desde sempre, mas né, o que fundamenta aí, qual que é a legislação que regula aí essa condição do profissional, né? Então, uma interface do serviço social com a saúde é consolidada aí na resolução número 218 de 97 do Conselho Nacional de Saúde, né? Que lá, aqui, é importante que você tenha acesso a esse material aí. Você vai ver que a resolução lista 13 profissões, né, da área da saúde, e entre elas aí a categoria dos assistentes sociais como profissionais da área. Outro documento aí que fundamenta essa questão, a resolução do Conselho Federal de Serviço Social, número 383 de 99, né, que caracteriza aí o assistente social como profissional de saúde. Então, é interessante notar que, independente aí da fundamentação legal, o que sempre legitimou também o assistente social como profissional da área foi a sua inserção aí nos debates históricos, né, da área da saúde. Aqui, categoria presente, né? Exemplo disso é o próprio Conselho aqui, Federal de Serviço Social, né? Que na área da saúde aí, tal como em outras áreas das políticas sociais públicas, mas como órgão representativo aí da categoria que possui realmente um reconhecimento enquanto entidade que tem como estratégia o fortalecimento da política pública, na perspectiva mesmo aí de democratização do Estado e da sociedade, né? Entre outras questões aí, cabe destacar a intervenção da entidade no debate aí sobre a norma operacional básica, né, dos recursos humanos. Então, o CFS presente também na construção desse documento. Entre outras questões aí, em conjunto, evidente, com outras entidades, mas a categoria esteve presente aí nos debates para legalização do curso de residência para profissionais não médicos, né? Esteve presente na discussão aí sobre a relevância do assistente social na composição das equipes do Programa da Saúde da Família. E é importante pontuar aí o papel relevante da categoria na área, né? É comprometida sempre aí com acesso e a garantia do direito à saúde, né? Com a democratização e a participação social na gestão da política. Também aí a presença dos debates mais abrangentes da área e a crescente produção acadêmica do serviço social na área. Então, vejam aí quantos elementos aí em que a categoria esteve presente, né? Só sem entrar muito no mérito aí de discussões que não são tão recentes. Então, né, são discussões bem atuais aí e a categoria se fazendo presente, né, legitimando aí seu espaço como profissional da área. Então, diante disso aí, a gente também precisa conversar sobre os desafios que se colocam aí na formação do assistente social na área da saúde, né? Os desafios aí da formação, né? As mudanças que aconteceram na área da saúde, né? Exigiram, na verdade, a adaptação de diversas profissões ao contexto aí do SUS, né? Então, inclusive trazendo o processo de revisão
junto às instituições de formação, né? Mas no âmbito do serviço social, esse processo se insere aí num contexto de discussões mais profundas, né? Resultou aí, inclusive, num novo projeto ético, político, né? Novas direções profissionais. Então, falando aí dos contextos de inserção também dos profissionais de saúde no SUS, né? Evidente, vai depender de cada profissão, mas é importante a gente compreender aí os olhares sobre o sistema de saúde, né? Relacionado com a formação aí, pelos diferentes atores que compõem o sistema. Então, aí o contexto de inserção. Os profissionais de saúde e do serviço social também, no Sistema Único de Saúde, né? A gente percebe na visão dos gestores que os profissionais que procuram o SUS aí como um espaço de trabalho não tem uma formação adequada, né? Os gestores aí acusam um descompromisso, aí, um descompasso entre a universidade e o sistema, né? Então, na visão aí dos docentes, os estudantes não têm acesso à aprendizagem adequada. Na rede própria do SUS, aí, talvez por escassez de recursos assistenciais, né? E na concepção dos estudantes existe, sim, a dificuldade em se agregar aí nas equipes multiprofissionais, né? Em estabelecer diálogos com as diferentes profissões. Então, para reverter esse quadro aí, o que é necessário realizar, né? Se faz necessário qualificar as instâncias locais, né, para que a gente possa descobrir potencialidades. O que isso quer dizer, né? Valorizar a formação multiprofissional, as capacidades específicas de cada profissão, né? Investir na aprendizagem a partir de valores aí compartilhados, né? Desenvolver a capacidade de crítica, de autoanálise, né? E de autogestão e construir também aí novos modelos de aprender, né? Um dos itens apontados aí nesse contexto é a fragilidade do ensino sobre o sistema de saúde, né? Em outras instâncias aí de formação. Há um desconhecimento em relação à história da organização do SUS no Brasil mesmo, né? Então, um desconhecimento aí do processo de organização, de implementação do sistema. Então, é importante aí ter um enfoque, né, sobre esse debate, sobre os serviços, centrado realmente nas possibilidades, nas potencialidades que a gente pode discutir dentro desse contexto, né? Então, importante aí alguns itens que a gente trouxe, para a gente entender que quando a gente fala de gestão de trabalho, de trabalhadores da área da saúde, isso está intimamente ligado aí com a questão da formação, né? Então, esse momento que a gente tem aqui é um momento formativo, faz parte desse contexto. Veja como as coisas são dinâmicas aí, quando a gente fala da área da saúde, né? Nós estamos falando de um processo de formação de trabalhadores e futuros trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde. Então, muito importante que a gente possa também estabelecer essa vinculação entre o serviço social e, como trabalhador da área da saúde, e os demais aí meandros que permeiam essa prática aí dentro do Sistema Único de Saúde. Pessoal, a gente vai tratar agora de um tema extremamente relevante dentro do Sistema Único de Saúde, que diz respeito aí à ciência, tecnologia e inovação dentro da área da saúde, né? Então, por que é importante discutir esse tema? Porque é uma temática que vai trazer aí uma questão de otimizar recursos, né? Uma questão de aumentar a questão da equidade mesmo de acesso aos serviços de saúde. Então, tema estratégico para as nossas discussões, importantíssimo, né? Muito vinculado às nossas práticas aí. Então, a gente vai abordar alguns pontos, alguns tópicos principais sobre esse tema que não se esgota aqui, mas para que a gente possa se aproximar aí também dessa temática, porque ela diz respeito aos trabalhadores da área, né? Diz respeito também
aos objetivos que o sistema se propõe. Então, muito importante esse tema aí que a gente vai abordar. Vamos ao quadro? Então, quando a gente fala aí de ciência, tecnologia e inovação nos sistemas de saúde, né, a gente tem que ter em mente o quê? A transformação aí de um sistema produtivo que se dá em nível mundial aí nas últimas décadas, né? Conhecimento científico e tecnológico é evidente aí, né? Com a criação de novos produtos, novos processos, que é o que a gente entende aí por inovação, né? Faz parte da inovação aí dos sistemas de ciência e tecnologia. É importante a gente atentar para o fato que quando a gente fala de tecnologia na saúde, assim como tecnologia dentro do capitalismo, né, a gente vê que o ser humano ele é visto como um consumidor ali, seja de medicamento, seja de serviços, né, alguém que vai pagar aí pelo serviço, pelo produto, enfim. E na falta desse, o Estado aí como consumidor, através do fundo público, né, fazendo a compra aí de um bem que é um patrimônio universal, né? Um patrimônio da humanidade. Quando você fala em evolução de tecnologia e ciência, é justamente em função de tudo que já foi construído aí, né? Por gerações passadas. Então, é um fruto de uma construção sócio-histórica, por isso que a gente fala em um patrimônio da humanidade. Obviamente que o estágio que a ciência se encontra hoje se deve, então, a esse trabalho coletivo. Qual que é o desafio? Qual que é o desafio que está posto, então, para a gente socializar a transferência de conhecimentos, né? Objetivando aí, em última instância, a melhoria de qualidade de vida mesmo da população. Cada vez mais indispensável que a produção e aplicação de conhecimentos e tecnologias voltadas para os principais problemas da saúde pública sejam socializados, né? Então, nesse contexto, quando a gente fala do sistema brasileiro, o que fundamenta aí a questão da ciência e da tecnologia? Está aqui, ó. A Lei Orgânica da Saúde, 8080/90, no artigo 6º, inciso 10, que vai aí atribuir ao SUS, né, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o que isso quer dizer? Né? Associado aí aos investimentos públicos e privados, né? Ao próprio papel regulador do Estado, né? O avanço dessas ações aí tem como objetivo conceber produtos, serviços, insumos, enfim, medicamentos que sejam mais acessíveis e que tenham aí a possibilidade de incorporação, né, potencial de incorporação pelo sistema. Então, o que é importante também a gente ter clareza aí dentro dessa discussão? O conceito de ciência, tecnologia e inovação, que você pode acompanhar aí no seu material, né, que compreende aí ações conexas de ciência, tecnologia, inovação, incluindo educação, serviços de informação, registro de patentes, infraestrutura, recursos humanos, financeiros e outras atividades ligadas aí à inovação e difusão tecnológica. Outra questão importante aí para a gente também tomar nota, né? Quais são os atores que compõem aí o sistema de ciência e tecnologia? São compostos aí por um sistema composto por vários atores, instituições públicas e privadas, né, que atuam no financiamento, que atuam na produção, né, na aplicação, né, das diversas atividades científicas. Então, são atores com papéis variados, formuladores de políticas, membros da comunidade científica, das agências de fomento, órgãos reguladores, né, da indústria farmacêutica também, de produtos médicos e hospitalares. Então, no Brasil, aí, com um sistema público com uma participação bastante grande aí do setor privado, nós temos também a presença de atores da medicina de grupo, seguradoras, cooperativas médicas, né? Então, uma gama bastante grande aí de atores dentro desse universo. Quais são os obstáculos aí e desafios
para que a gente possa, de fato, efetivar um sistema aí, de ciência e tecnologia. A baixa capacidade nacional aí de transformar conhecimentos científicos e tecnológicos em produtos, né? Estabilidade institucional, a gente pode destacar também, né? Isso quer dizer que isso implica insegurança de financiamento, né? Planejamento e articulação incipientes, né? Então, o que se torna urgente, então, nesse cenário? Planejamento, sem dúvida nenhuma, estabilidade, né, estabilidade de investimentos, e aumento aí da parceria aí, com setores que são indispensáveis aí para a obtenção de melhores resultados aí dentro dessa proposta. Então, visando aí sempre a equidade no acesso às inovações, né? O objetivo principal do sistema, levando em última instância aí a resultados que possam melhorar os indicadores de saúde, né? Então, é importante a gente destacar também que dentro do Sistema Único de Saúde, essa é uma área estratégica porque ela também vai agregar aí elementos não só de inovação, mas elementos que já existem e que podem ser né, replicados para uma população maior. Então, fala não só da construção de novos, de novidades, né, tecnológicas, novos processos, novos produtos, mas fala também da otimização daqueles produtos que já existem, dos serviços que já existem, para uma massa maior de usuários, né? Então, a partir do momento que o sistema se efetiva e consegue, além de trazer inovações, trazer novidades aí para o sistema, também trabalhar com aquilo que já existe e né, distribuir melhor os recursos, aí, por isso que a gente fala numa questão de otimizar recursos. Tudo isso aí é papel desse sistema de ciência e tecnologia, por isso estratégico, extremamente estratégico dentro do sistema de saúde. Pessoal, a gente vai abordar agora nesse tema a relação do assistente social e do profissional de serviço social com a tecnologia dentro aí dessa dinâmica do Sistema Único de Saúde. Como é que se dá essa relação, né? A gente vai ver que o profissional assistente social se insere nessa dinâmica, nesse debate, através da produção de informação e informação qualificada, muito importante aí no contexto das propostas do sistema. Vamos ver como que se dá isso na prática? Vamos ao quadro. Então, o assistente social ocupa aí um importante espaço nessa dinâmica aí, né, como a gente acabou de conversar, do atual modelo aí de gestão de saúde. Pelo seu potencial mesmo de construção, de produção aí de informação e de conhecimento. Seu potencial aí de produção. Esse produto aí é tido como um capital relevante aí nesse contexto. Especialmente no que diz respeito aí ao nível de atenção primária, né? O trabalho de escuta, de produção de vínculo, promove realmente a saúde dos usuários, né? Então, os assistentes sociais vão usar a linguagem como principal ferramenta aí no encontro com seus usuários. É importante aí você destacar no seu material. Pega aí a sua canetinha Lumicolor e coloca aí que a linguagem é a principal ferramenta aí do assistente social nessa dinâmica, nesse encontro aí com os usuários. Esse trabalho aí do diálogo, da atenção, né, da orientação, da escuta, por vezes aí um trabalho de difícil mensuração, né? Fica aí complicado de inserir em planos de indicadores e metas dos gestores. Então, o maior desafio aí nesse contexto é dar visibilidade para o trabalho do assistente social também por esse aspecto, né? Mas também que, por outro lado, tem uma importância pelo diferencial aí do seu trabalho produzido, né? Pela escuta que acolhe, pelo uso da linguagem que envolve e desenvolve relações, né, diretas com usuários. Então, de extrema importância aí nessa relação
nessa produção dentro do sistema. Então, outro ponto importante nessa dinâmica diz respeito aí, então, à inserção definitiva na prática da pesquisa. A busca aí pelo novo, né, na direção às necessidades dos usuários, marca de forma definitiva aí a prática do assistente social, a prática da pesquisa do assistente social dentro das instituições. Então, a dimensão investigativa né, de forma contínua, é o que diferencia aí o profissional. É o diferencial de ação do assistente social nesse contexto. Então, o que isso vai exigir? A leitura de produções, né, estatísticas, né? Hoje em dia temos aí uma infinidade de bancos de dados. Então, o que o assistente social faz? É a leitura desses dados, o cruzamento das informações, né? Para que realmente sejam produzidas informações relevantes. Como é que se dá isso? Né? Combinando instrumentos, né? O que se requisita do assistente social é a produção aí de uma análise de conjuntura à luz desses dados, né? Que o profissional possa dar respostas criativas, né? Fundamentadas teoricamente, né? Fundamentadas teoricamente sobre o seu trabalho. Então, uma combinação aí de instrumentos, né? De reflexões críticas, né? Sobre os dados variados aí da realidade. Então, o entendimento aí de que a pesquisa nas instituições começa e termina aí uma simples fase de coleta, né, de dados no campo, já é ultrapassado. Então, através da dimensão investigativa contínua, é que nós imprimimos aí também a noção constituinte do direito, marca aí no seu material, né? Do direito ao quê? À saúde, aos serviços sociais. Então, quando os assistentes sociais refletem a realidade, capturam seu movimento, projetam ações, né? Se propõem a enxergar aí a necessidade de ampliação e de universalização de direito. Vejamos aqui, né? Ampliação e universalização de direitos. Compreender aí que o direito é um campo aberto, né? Não se esgota na lei. Né? É a partir dessa leitura aí que novas demandas podem se reconfigurar, né? A partir dessa construção aí, dessa leitura aí contínua que se propõe a necessidade de repensar as leis, né, de aumentar acesso, de ampliar direitos. Então, produção qualificada, produção de informação qualificada, como objeto de trabalho da assistente social nesse contexto, é essencial, né? A contribuição do serviço social é pautada aí pela sua primazia, ou seja, né, a produção de informação na era da produção do acesso. Nada mais é do que proporcionar aí ter direito aos direitos. Realmente a busca pela concretização da democracia, da cidadania dos nossos usuários, né? Então, evidentemente aí que é um trabalho que é essencial dentro desse sistema aí. Então, falando também da produção atual na área, é entender que o produto aí, em decorrência desse atendimento que é realizado pelo assistente social, é potente, né? Tem aí um produto que se dá em ato, que se dá por meio de uma relação direta com os usuários, né? Fundamentado fundamentado em ferramentas que são dialógicas. Então, nesse sentido, gera um produto que é livre aí dessa questão de dados exclusivamente voltados aí à quantificação de atendimentos, né? Então, essa é uma dinâmica
uma dimensão política também da atuação do assistente social, né? Trabalhar aí com essa questão de ampliar direitos, né? Dessa relação direta com o usuário, uma relação, como a gente colocou ali, dialógica, muito importante que a gente tenha isso em mente, né? É uma relação que vai exigir, como a gente comentou ali, o domínio da linguagem ali com o seu usuário, vai produzir uma questão aí de acesso à cidadania, né, de emancipação do usuário, de emancipação de um grupo de usuários. Então, é um trabalho realmente que tem aí um peso muito grande nessa dinâmica e cabe ao assistente social evidenciar isso, né? Então, é um trabalho que exige aí também um caráter aí técnico-operativo, fundamentado aí teórica e metodologicamente. Então, são alguns itens aí que a gente colocou que são importantes para o assistente social nessa dinâmica aí de produzir informação qualificada dentro do Sistema Único de Saúde. Pessoal, vamos ver aí na prática alguns elementos que a gente abordou na aula, de uma forma aí de proposta de um exercício de reflexão. Tenho certeza aí que vocês vão ter condições de trabalhar o exercício que a gente propõe depois aí dos elementos que a gente abordou na aula. Vamos ao quadro? Então, a gente falou bastante aí sobre a questão da organização do trabalho no Sistema Único de Saúde. A gente tentou localizar o assistente social aí nessa dinâmica, né? Então, qual que é a proposta? A gente analisar aqui algumas pontuações que estão feitas aí e tentar desvendar, né, o que isso quer dizer. Então, a partir das afirmações aqui, a proposta é que você aí, assistindo a aula, possa realmente desenvolver alguns elementos aí em cima da proposta. Então, está aqui a primeira afirmação. O assistente social é o profissional da saúde, não exclusivo da área. Então, assistente social possui uma formação generalista, né? Pode desenvolver a sua ação em diversos espaços ocupacionais. O assistente social é reconhecido como profissional da área, embora não exclusivo aí da área. O que isso quer dizer, né? Quais são os elementos que a gente tem para fundamentar isso, para trazer elementos para o debate? O que qualifica o profissional da saúde, o profissional assistente social na área da saúde? Então, a primeira proposta é a gente trabalhar em cima dessa afirmação. Segundo tópico aqui, ó. Relacionar saberes entre o biológico e o social. O que isso quer dizer? Né? O assistente social que trabalha na saúde precisa aí relacionar saberes entre o campo biológico e as condições sociais, né? Isso passa, inclusive, aqui pela outra questão. Conteúdo ofertado na graduação. Então, a proposta é relacionar esses dois tópicos, né, e discorrer sobre essas afirmações. Por que o assistente social precisa relacionar saberes entre o biológico e o social, né? O que isso tem a ver aí com o conteúdo que é ofertado na graduação? Será que o conteúdo que é ofertado na graduação dá conta dessa condição? Se o assistente social tem que saber relacionar o biológico e o social, ele está tendo aí os elementos que ele precisa ofertados na graduação? Então, um elemento aí de reflexão. Passando aqui para a próxima afirmação. O profissional assistente social da área da saúde precisa absorver conhecimentos. Quais sejam? Conhecimentos históricos da política da saúde, da área epidemiológica, de instrumentos de gestão. Né? Para que o assistente social precisa disso? Né? De que forma que esses conhecimentos se relacionam? Né? Em que circunstâncias é que eles vão ser utilizados? Para que isso tem alguma relação aí com o trabalho desenvolvido no Sistema Único de Saúde? Evidente que tem, né? Então, vamos trabalhar em cima
dessa relação, em cima desses pontos aí que são relevantes. E por fim aí, trabalhar em cima da afirmação aqui feita no texto, né? Usando ferramentas, meios de trabalho e organizando seus modos de uso de tecnologia, né? Uso de tecnologias, imprimindo sua marca pessoal nesse processo. Então, qual a relação que o aluno e que a aluna fazem aí com o que a gente discutiu, quando a gente falou de ciência e tecnologia e inovação, quando a gente falou do serviço social produzindo informações qualificadas, né? Que dimensões constituintes da profissão nós estamos falando nesse processo? Então, o exercício aí que a gente propõe é um exercício de reflexão, né? Com alguns elementos que a gente trabalhou ao longo dos temas, em cima de algumas afirmações. A proposta é que você possa relacionar isso, né, de uma forma aí para exercer mesmo a reflexão em cima daquilo que a gente propõe, daquilo que a gente propôs durante a aula, né, para que quando você tiver em contato com o campo da saúde, você também já tenha aí uma vivência em cima desses processos reflexivos. Então, fica aí a proposta que vocês possam desenvolver um bom trabalho, né, e o debate continua. Pessoal, vamos finalizar aí a nossa aula com uma síntese dos conteúdos que a gente viu? Vamos ao quadro. Então, uma aula aí com bastante elementos aí que tem a relação direta com o trabalhador do Sistema Único de Saúde, inclusive com o trabalhador assistente social, né? A gente viu aí a organização dos recursos humanos e da ciência e da tecnologia também, alguns aspectos aí que são fundamentais e indispensáveis aí para a proposta de implementação aí do Sistema Único de Saúde, né? Então tá aí para a gente destacar e relembrar aí os tópicos que a gente já observou. Falamos aí também sobre alguns tópicos importantes relacionados aos processos formativos, né, dos profissionais de modo geral na área da saúde, também especificamente aí dos processos formativos do assistente social, né, algumas dificuldades, falamos também algumas questões aí sobre algumas potencialidades que podem ser desenvolvidas aí nesse processo. O que mais que a gente abordou? Saúde e avanços tecnológicos, né, do ponto de vista da gestão do SUS, o desenvolvimento científico e tecnológico é estratégico, né, para fornecer soluções para os problemas cotidianos, sejam aí eles problemas que já vêm aí há algum tempo dentro da área da saúde, exigindo dos profissionais melhores e maiores intervenções, sejam problemas novos, né? Esse campo é estratégico em todas essas dimensões. E vimos também o papel do assistente social e como é que ele pode qualificar esses processos aí relacionados à produção de informação, né, do uso de tecnologia. A gente viu alguns elementos que podem realmente servir aí para dar uma diretriz de atuação para o assistente social dentro desse contexto. Então, observe que a gente viu aí alguns elementos bastante importantes que se conversam, né? Eles têm uma relação ali e são aí alguns elementos, alguns tópicos para a gente começar essa discussão. É importante, né, sempre ressaltar aí a leitura das referências do material aí, né? A leitura toda do material e das referências para que a gente possa se aprofundar nas discussões, né? Elas não se esgotam aqui. Na verdade, é só um pontapé inicial aí, né? A área da saúde sempre com muita informação, com muitas mudanças, muito dinâmica, faz parte aí da nossa realidade enquanto profissionais de serviço social, né? Então, a gente tem que se acostumar com esse desenho aí, com essa dinâmica da sociedade. Então, isso perpassa também a nossa área de atuação. Fica aí meu abraço a todos e todas, bons estudos, bom trabalho, até a próxima.